programa Melhor de Tudo de hoje já está no ar, aqui pela O Dia TV, canal 23.1, a sua emissora afiliada à Rede TV no Piauí. Antes da gente começar o programa, eu gostaria de parabenizar a todos que compõem o sistema O Dia de Comunicação pela realização da primeira edição do festival O Dia Junino de Quadrilha, que aconteceu na semana passada no estacionamento do Teresina Hall, um evento brilhante. Foram 4 dias de muita festa, com festival de quadrilha, barracas típicas de comidas, grandes shows musicais, e todos nós estivemos engajados na transmissão ao vivo durante todos os dias, transmissão, realização de flashes, entrevistas com os artistas que estiveram por lá. Foi um evento que de fato veio para marcar o calendário de grandes festas juninas aqui do nosso estado, no Piauí. Portanto, toda a família O Dia de Comunicação esteve envolvida para levar um evento grandioso. Em 2020 tem muito mais, portanto não perca. Também no Festival O Dia Junino aconteceu a entrega do Prêmio Jovens Escritores, que é promovido pelo Sistema O Dia de Comunicação em parceria com a Fundação Quixote, que é um evento, na verdade, que tem como objetivo fomentar a cultura e principalmente a educação dos nossos jovens piauienses. Mas o programa Melhor de Tudo de hoje, olha, está mais do que especial. Sabe por quê? Nós vamos conhecer uma das mais belas capitais da região Nordeste, conhecida como a Veneza Brasileira, a capital pernambucana. Estou falando de Recife. Você vai conhecer os principais pontos turísticos daquela cidade, uma cidade que de fato encanta para quem tem a oportunidade de conhecer. Ainda no programa de hoje, no quadro Bem-Estar, nós vamos falar de rejuvenescimento. Você sabia que a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce? Pois é, mas é possível buscar estratégias que barrem o envelhecimento precoce da nossa pele, principalmente os diversos tratamentos que hoje existem para melhorar a qualidade, na verdade, e o viço da nossa pele. A gente vai trazer detalhes daqui a pouco. Vamos trazer também todos os detalhes do lançamento do livro do professor doutor em educação Raimundo Dutra, que lança seu livro hoje, focado nas mais diversas faces da educação aqui do Brasil. Ainda no programa de hoje, nós vamos ensinar você a aprender a ler rótulos de alimentos. Isso mesmo, nós vamos conversar com a nutricionista Juliana Maranhão, que vai trazer informações super importantes para você. Tudo isso no programa Melhor de Tudo de hoje, que já está no ar. E a gente começa o programa de hoje falando da ida ao supermercado. Toda vez que você vai ao supermercado que busca um determinado tipo de alimento, ali estão contidas diversas informações no rótulo. Isso mesmo, desde a quantidade de sódio, de carboidratos, a quantidade de fibras alimentares, a quantidade de colesterol. Mas você sabe o que significa cada uma dessas informações? Pois olha, hoje no programa Melhor de Tudo, nós vamos conversar com a nutricionista Juliana Maranhão, que vai ensinar como você pode fazer para aprender a ler os rótulos dos alimentos. E na verdade buscar saber o que significa cada um destes itens. Acompanhe. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde aponta que 70% das pessoas têm o hábito de ler rótulos de alimentos, mas 50% delas não entendem o que significam aquelas informações. Mas é importante estar atento a estas informações nutricionais para se buscar um estilo de vida mais saudável. Para a gente entender um pouco mais sobre a importância de saber ler rótulos de alimentos, a gente recebe aqui no programa Melhor de Tudo a nutricionista Juliana Maranhão. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa para falar de um assunto tão importante. Por que é importante a gente buscar ler rótulos de alimentos? Então, Ítalo, é bem importante essa leitura de rótulos, porque as pessoas às vezes elas olham o produto ele sempre está com uma propaganda muito grande, né? E principalmente agora que está com essa pegada mais, se as pessoas quererem produtos mais saudáveis, então eles colocam lá, isso faz bem à tua saúde, isso é legal. E aí quando vai ler a rotulagem, nem é tão legal assim, né? Então a gente tem que sempre observar informações importantes, como informações, não só a questão de calorias dos alimentos, né? Mas a composição dessas calorias. Bacana. Vamos mostrar para quem está em casa exemplos de rótulos de alimentos, porque eu sei que é uma situação cotidiana, quando você vai ao supermercado, você pega um determinado produto, que você para ler o rótulo, ali estão contidas informações como quantidade de calorias, quantidade de carboidratos, gorduras, fibras alimentares, quantidade de sódio.
tanta informação que muitas vezes, se você não busca se informar para saber o significado disso, pode até prejudicar. De repente, pessoas que estão em dietas de restrição calóricas, outras que possuem determinados tipos de intolerância alimentar, elas podem sofrer se não souberem trazer o significado daquele rótulo. Com certeza, porque assim, as pessoas, a maioria da informação que ela se atenta ao rótulo é a questão da caloria daquele produto. Geralmente todo mundo vai direto para a caloria. Direto para a caloria, né? Então eu sempre oriento o quê? Por exemplo, vai escolher um iogurte. Você tem que olhar a quantidade, a proporção de carboidratos e proteínas e gorduras que tem naquele iogurte. Porque às vezes você pega um iogurte, vamos supor, com 120 calorias. A quantidade de carboidrato é muito alta, a quantidade de açúcar é muito alta e a quantidade de proteína é muito baixa. E às vezes você vê um iogurte de 140 calorias, só que a quantidade de proteína é mais alta e a quantidade de carboidrato é mais baixa. Então a pessoa, quando ela está desinformada, ela vai lá para o de 120, porque ela acredita que o de 120 calorias vai ser mais legal para ela. Ou seja, aparentemente ela tem aquela informação, mas sem ter a informação do que significa a leitura daquele rótulo, ela pode achar que vai levar uma coisa e vai trocar o gato por lebre. Exatamente. Então, outra coisa também que eu quero que o pessoal de casa se atente é a questão dos ingredientes que contém naquele produto, né? Não só a questão da informação nutricional, porque, por exemplo, pessoas que têm intolerâncias, que têm alergias, pode ter algo que possa prejudicá-las. Por exemplo, uma pessoa que ela é alérgica ao leite, sim, né? Ela é alérgica ao leite, então aquele produto não pode ter nenhum derivado de leite, diferente da pessoa que é intolerante à lactose, porque a lactose é um carboidrato do leite, então ela tem que ver se aquele produto tem lactose ou não tem lactose. Também pessoas que têm problemas, têm doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, então sim, tem que estar, é obrigatório que os rótulos tragam essa informação, se tem glúten ou não. Então a pessoa tem que estar observando isso. Outro ponto importante, que eu tenho certeza que você já deve ter se deparado em casa, de repente eu pego um produto e observo que a quantidade calórica dele não é tão alta, mas um pequeno detalhe que mostra que aquela quantidade de caloria ela está contida em apenas 10 gramas daquele alimento, né? Isso pode também trazer controvérsias. Às vezes você observa um produto que ele contém 100 calorias, mas ali são 100 calorias em tantas gramas do produto. E aquilo você precisa estar atento para acabar não levando uma bomba calórica para casa. Com certeza, porque na maioria desses produtos, principalmente esses produtos mais calóricos, né? Eles colocam, por exemplo, você tem um saco de salgadinhos, que ele vem em torno de 150 gramas. A caloria, geralmente, que ele coloca é de uma porção de 30 gramas. Então, ele costuma colocar por porções, né? E às vezes as pessoas olham e veem que não é tão alta a caloria, vou comer. E aí ela pensa que é do pacote, referente ao pacote inteiro. E não, é apenas uma porção desse produto. Então isso as pessoas também têm que ficar atentas a isso. Eu tenho certeza que você em casa também já leu num determinado rótulo gorduras trans, né? Gorduras totais. O que é que aquilo pode representar através dessa leitura nutricionalmente falando? Então, é a qualidade das gorduras e o quanto de gordura que tem naquele produto, né? Então, em relação à questão da gordura trans, que a gente sempre orienta a não consumir produtos que contêm gorduras trans, né? Que são bem prejudiciais. E onde é que estão a maioria dessas gorduras trans? Por exemplo, alimentos como sorvetes, biscoitos, alimentos industrializados. São os melhores e piores ao mesmo tempo. De gosto pode ser melhor, né? Mas nutricionalmente não é nada legal para a saúde. Se eu pego um determinado produto que contém uma quantidade de sódio muito alta, né? Aquilo pode acarretar que problemas para a minha saúde? Então, a gente sabe que o consumo excessivo de sódio pode trazer problemas como a hipertensão. E para o paciente, para aquela pessoa que ela já é hipertensa, isso pode trazer um grande perigo, né? Então, principalmente para esse público, tem que prestar atenção na quantidade de sódio que contém aquele produto. Essa quantidade de sódio, a ingestão de sódio diária para uma pessoa saudável, ela deve ser em média de que? Miligramas, gramas? No caso, são 4 gramas. Corresponde a mais ou menos o quê? Corresponde a 4 colherzinhas de chá ou então 4 sachêzinhos que geralmente as pessoas colocam
colocam 1, 2 numa salada. Facilmente você consome a ingestão diária. Exatamente. Por exemplo, num macarrão instantâneo você está consumindo 16 gramas. Um pacotinho de macarrão instantâneo. É sempre importante a gente buscar trazer esse alerta, né? Quando você vai ao supermercado, para você não só pegar um produto e olhar direto a quantidade de calorias, porque muitas vezes essas calorias elas se encontram de uma forma mascarada e pode acarretar até mesmo prejuízos para a sua saúde. Ou seja, é importante buscar olhar não somente a quantidade de calorias, mas também os outros itens, né? A quantidade de sódio, a quantidade de fibras, né? Por exemplo, alimentos que a gente sabe que eles são mais ricos em sódio, que é possível a gente pegar um rótulo. Macarrão instantâneo é um deles. Macarrão instantâneo, esses salgadinhos, Enlatados? Enlatadas principalmente, essas coisinhas que as pessoas gostam de aperitivos, por exemplo, amendoins, né? Então são muito ricos em sódio. Bacana. Até um ponto importante, já que a gente está falando de enlatados, queria até esclarecer com a doutora Juliana, justamente para a gente falar quando a gente vai buscar consumir um produto, de certa forma você vai buscar algum produto enlatado que consequentemente você quer levar para sua casa. Existem características naquele produto, visualmente falando, que pode comprometer a qualidade daquele alimento, né? Por exemplo, se de repente eu vou escolher uma lata que ela tem uma parte que está amassada, isso pode representar algum prejuízo para a saúde? Com certeza, porque aquele amassadozinho da lata, na verdade eu oriento que é para as pessoas não consumirem. O ideal é evitar. Evitar totalmente a questão desses produtos enlatados, né? Porque a gente sabe que além de uma grande quantidade de sódio, possui substâncias conservantes, né? Que muitas dessas substâncias são cancerígenas. Então a orientação é que, na verdade, não consuma, evite ao máximo estar consumindo esse tipo de alimento. Pessoas que estão com dietas de restrição calórica, o que elas devem buscar estarem atentas ao ler um rótulo de um alimento? Além da questão da caloria, a composição dessas calorias desse produto, tá certo? A relação de carboidratos, proteínas e lipídios, que não só a caloria em si, mas também a questão da quantidade de carboidratos, proteínas e lipídios. Bacana. Com relação à quantidade de gorduras, existe uma quantidade diária, a ingestão diária de gorduras trans devem ser evitadas. Gordura, o nosso organismo precisa mais do outro tipo de gordura. A gente recomenda geralmente uma dieta de cerca de 25% do valor energético total dessa dieta, certo? Então, assim, as gorduras elas não devem ultrapassar a quantidade, por exemplo, da ingestão de carboidratos, que a gente recomenda geralmente entre 50% e 60% dessa dieta, certo? Doutora, queria agradecê-la pela participação no nosso programa, trazendo informações esclarecedoras para o nosso telespectador, informações relacionadas ao momento que a gente vai ao supermercado, à escolha de um produto, a importância de você buscar estar sempre atento à leitura do rótulo, né, aos valores não só de caloria, mas os demais valores nutricionais, para não comprometer a sua saúde. Muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez para participar do nosso programa. Eu que agradeço e fico muito feliz em estar passando essas informações para a população. Obrigado, então. Para você que está em casa, a importância da leitura dos rótulos de alimentos para você aqui no Melhor de Tudo. Tá, e portanto, espero que você tenha aprendido todas essas informações de como você pode buscar se informar na hora de ir ao supermercado e escolher o alimento correto. É importante estar atento à quantidade de todas essas substâncias que a gente mostrou aí para você buscar uma melhor qualidade de vida e uma melhor saúde. E o nosso programa vai agora para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco nós vamos falar de rejuvenescimento e ainda o lançamento do livro do professor doutor em educação Raimundo Dutra. Ainda no programa de hoje você não pode perder, nós vamos visitar uma das mais belas capitais da região Nordeste. O Melhor de Tudo esteve em Recife e vai mostrar os principais pontos turísticos para você daqui a pouco. Não saia daí, programa Melhor de Tudo volta já.